Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa segunda-feira chuvosa. Sejam muito bem-vindos aí ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. E hoje vamos fazer uma filmagem diferente. Sim, é a primeira vez que eu vou filmar agora em primeira mão com o Cruze. A outra vez eu fiz algumas filmagens com ele, mas não era com o equipamento correto. E agora eu configurei aqui as coisas do jeito que tinha que ficar, para a filmagem ficar o melhor possível. Então eu espero que fique bom e dê pra gente filmar aí conversando na estrada. Tô saindo de Lins agora 11 horas da manhã, vou até Bauru, que é 1 hora daqui. E eu aproveitei para gravar esse vídeo falando sobre o Cruze na estrada. Inclusive pelo fato de estar chovendo, vai ficar um vídeo legal, dá pra gente conversando. Eu dando aqui minha opinião de proprietário desse carro já há mais de 2 anos, então eu consigo falar com propriedade sobre ele. Pretendo falar um pouco mais sobre o Cruze na estrada, né? Que eu acho que é o uso ideal desse carro. Óbvio, dá para usar esse carro na cidade como qualquer outro, mas eu acho que esse carro aqui ele foi feito para andar na estrada. Esse é o lugar onde ele fica, a gente consegue extrair o melhor dele, onde ele se comporta melhor do que na cidade. Então, sem enrolação, já vamos começar aqui. Uma das coisas que eu gosto muito desse carro, lembrando que esse é um Cruze 2015, ele é aquele Cruze que tem o facelift, tem o LED DRL na frente. O câmbio de 6 marchas teve uma leve recalibração. Lembrando que a primeira geração do Cruze tinha muito problema de câmbio, o pessoal reclamava muito, que era um câmbio lento, era um câmbio não responsivo. E aqui eles deram uma recalibrada e eu assim, eu não tenho muito o que reclamar sobre esse câmbio, tá? Eu não tenho muita experiência com o câmbio, vamos dizer assim, original do Cruze, é o que veio com a primeira leva. Veio no lançamento dos Cruze ali em 2011, 2012. Eu tenho experiência só com esse daqui. E uma experiência mínima com o turbo, né? Que eu já testei o turbo, já andei uma vez com ele. Que é esse modelo de Cruze, tá? Só pra contextualizar para vocês, tá? É um Cruze sedã LTZ, como vocês podem ver, ele tem o banco de couro marrom, ele tem um acabamento levemente diferente em relação ao LT, tem alguns opcionais a mais. E falando desses opcionais a mais, esse aqui é um opcional que eu gosto muito. Vou tentar filmar aqui pertinho, ó. A função alto do limpador. Isso aqui é um baita de um conforto, viu? Quando chove, igual hoje, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com o limpador, ele mantém ali uma limpeza de acordo com a intensidade da chuva. Tem o sensorzinho ali, ele vai limpando, ele vai fazendo isso de forma automática. Então é muito bom, é uma coisa que eu gosto muito. São pequenas coisas que a gente às vezes não se dá conta no dia a dia, e é uma coisa importante isso daqui. Outra coisa que eu vou já comentar de cara é a velocidade em função da rotação. Então eu vou viajar aqui hoje, apesar de estar chovendo, não está chovendo forte e tal, eu tô com o horário meio em cima. Então eu vou andar aí a 120 por hora, um pouco mais do que a rodovia permite, mas aí tem a correção do painel, então tá tudo certo. O objetivo aqui não é ficar fazendo vídeo em desacordo com o que manda a lei, enfim, não é esse o caso, tá? Mas aqui, ó, eu tô ali a um pouco mais de 120 por hora. Vamos ligar o GPS aqui? Vou ligar o GPS do celular rapidinho. Aqui, ó, liguei aqui o GPS pra gente ver, ó. O carro tá exatamente a 120 por hora real. Eu setei ele aqui um pouquinho a mais que 120, ó. Não sei se tá dando pra ver, vou pegar o telefone aqui, ó. 119, 117, ele cai um pouco na subida e aí ele reduz pra ter a velocidade que eu coloquei. Tá, então a gente está aqui a 120 km de GPS, tá? Nós estamos ali com 3.500 giros na subida em quinta marcha, ó. Nós não estamos em sexta. Vou colocar aqui no modo manual para vocês verem. Estou em quinta marcha. Ele vai ficar em quinta até o fim da subida, mais ou menos. Voltei para o modo drive, mas aqui terminando a subida ele vai voltar para sexta. Voltou. Então esse carro aqui é 120 por hora, ele está 122 agora. Então esse carro a 120 por hora de GPS, ele vai trabalhar na faixa de 2.500 giros, 2.600 giros. Existem carros mais modernos que estão ficando com giro um pouco menor do que esse. O Corolla, por exemplo, o Sentra, mas lembrando que são câmbios CVTs. E esse aqui não é um câmbio CVT, isso é um câmbio automático e dramático tradicional, igual a gente gosta de dizer. 6 marchas, conversor de torque, aquela coisa toda. Para quem eventualmente esteja pensando nesse carro para viajar, essa é a velocidade. Então, para quem está pensando em comprar esse carro para usar na estrada, por exemplo, é mais ou menos esse o giro que você vai ter a 120 por hora, tá? Você vai trabalhar na faixa de 2.500 giros, 2.600, até os 13.500 quando ele reduzir a marcha na subida. E isso também dando o piloto automático ou cruise control, chamem como quiser. Essa é outra função do carro que eu ia aproveitar para falar inclusive agora. Essa função para mim foi a essencial para a compra desse carro. Eu viajo muito, seja a trabalho, seja
por questões pessoais, às vezes até de saúde da família, enfim. Então esse é um carro aqui que ele basicamente ele roda na estrada. Dificilmente usa esse carro na cidade, até porque na cidade a gente tem o Nissan March, que é um foguetinho 1.6, que é super econômico, e agora também tem a motoca, que é a motoca do canal que vocês estão acostumados aí, a Fazer 150. Então esse carro aqui, muito difícil eu usar ele na cidade. Geralmente na cidade eu uso ele quando a minha esposa tá usando o outro e tá chovendo, então não tem como, ou se tiver que carregar uma coisa muito comprida, grande no porta-mala, né? Esse carro aqui ele tem 450 litros de porta-mala. Ele tem uma abertura de boca interessante até para um sedã. Então, dependendo do tipo de uso, eu acabo usando esse carro. E a gente também, em decorrência da empresa, a gente acaba levando muita coisa para Bauru ou para outros lugares para fazer manutenções em equipamento. Por exemplo, vira e mexe a gente tinha que levar um laser de depilação. E ele é uma caixa bem alta. O porta-mala do March já não cabe. Não por causa da altura da caixa, mas sim por causa da profundidade. O porta-mala do March é pequeno. Agora nesse daqui não. Nesse daqui ele cabe. Inclusive foi uma das coisas que a gente viu antes de comprar. A gente pegou essa caixa que a gente vira e mexe está transportando, levou até onde o carro tava e foi uma condição assim. Foi a primeira coisa que eu vi antes de comprar o carro. Até falei pro vendedor, falei, olha, primeiro tem que entrar a caixa. Se não entrar a caixa, eu já não vou poder comprar esse carro, tá? Então a gente testou, a caixa entrou normalzinho, a gente consegue transportar todos os nossos equipamentos. Só tem um que a gente tem que não dar, que tem que ir no banco traseiro mesmo. E isso vai ser um problema pensando na nenê, tá? Então eu tô falando aqui do meu dia a dia, às vezes alguém tem que levar coisas também, acaba sendo útil para outras pessoas, tá? Então, voltando, né? O uso desse carro aqui é um uso rodoviário. Como vocês podem ver, não é um carro muito barulhento na estrada. Eu admito que esse não é o carro mais silencioso do mundo para rodar na estrada, tá? Eu até preciso confirmar aqui as borrachas, se ele tem aquela borracha de forração dupla, tá? Lembrando que esse carro é 2015, tá, pessoal? Esse carro não é zero. Então, ele não é o carro mais silencioso do mundo na estrada. Dependendo da situação, ele faz um pouco de barulho de vento, sim. A vedação dele poderia ser um pouquinho melhor? Poderia. Mas eu imagino que no Cruze Turbo, que é a geração posterior a essa, eles tenham resolvido isso daqui. Não cheguei a andar no Cruze Turbo na estrada, mas eu imagino, como é uma evolução e muita coisa desse carro que foi melhorada pra geração Turbo, eu imagino que isso aqui, essa questão do isolamento acústico tenha melhorado. Mas assim, não é algo que desabona o carro, tá? Não é algo assim, falar, nossa, que barulho de vento insuportável, que não dá pra usar o carro. Não, não é isso. E é uma coisa que eu só tô comentando aqui pra, enfim, efeito de vídeo e de informação. Mas não é o que me incomoda, até porque eu sempre tô com o som ligado e som alto ligado. Eu gosto muito de ouvir música, então barulho de vento não é algo que me incomoda. Mas ele tem um certo ruído, sim, tá? Interno. Quando ele reduz as marchas, principalmente com o piloto automático ligado, ele faz um pouco de ruído de motor e esse ruído invade a cabine. Não me incomoda esse ruído, até porque eu gosto de barulho de motor de carro, tá? Eu acho até legal. Agora tem gente que, nossa, porque reduziu uma marcha, já ele vai reduzir. Talvez dê pra ouvir o barulho aqui invadindo a cabine, entendeu? Então, não me incomoda, tá? Mas ele faz o barulho, tá? Então, se a pessoa foi muito sensível a barulhos... Vou reduzir na mão só pra vocês escutarem, ó. Esse é o ruído dele em quinta marcha. Reduzir aqui porque é uma subida, não sei nem porque ele não reduziu, mas é um barulho que invade um pouco a cabine do motor, mas assim, não me incomoda nem um pouco, tá? Pra quem inclusive gosta de barulho de motor, então não é algo que me incomoda, mas eventualmente alguém queira um carro extremamente silencioso, talvez isso venha incomodar. Não me incomoda. Tá, então essa é a parte que eu queria fechar sobre o isolamento acústico dele na estrada. Se você colocar uma quarta, enfiar muito o pé no acelerador, e fiquem tranquilos que eu vou fazer esse teste de, vamos dizer assim, de desempenho um pouco mais pra frente, tá? Só pra vocês verem como ele se comporta. Eu vou fazer uma retomada, como simulando uma ultrapassagem numa pista simples, por exemplo, uma situação mais que você usa mais o motor. Não vou fazer aqui, pessoal, porque aqui é muito tranquilo. Aqui é uma reta, aqui tem reta, descida. Então aqui eu não vou exigir do carro. Mas tem uma subida perto de Bauru que é uma subida muito tensa, muito alta, muito íngreme. Então lá eu vou colocar no modo manual e eu vou simular uma ultrapassagem. Se tiver um caminhão, então eu simulo exatamente como se fosse uma pista simples. Venho atrás dele, tiro, reduzo e mando ver, para vocês verem como ele puxa. Então, acho que fechei aqui a parte do isolamento acústico. Ah, só mais uma coisinha. Ele tem a manta acústica no capô, tá? Pra quem tá interessado em saber. Tô dirigindo agora, eu não vou conseguir mostrar. Mas ele tem sim, então, pra quem quer saber, ele tem lá a manta acústica e tal. E é isso. Um pouco também sobre o conforto ao rodar. Tem algumas coisas aqui que são interessantes pra você que tá
pesquisando esse carro para estrada e quer saber como é que ele se comporta. Isso aqui é uma coisa boba que as pessoas não dão muito mais bola hoje em dia, que é essa faixa degradê. Ainda mais para mim que moro num lugar muito quente, com muito sol, isso aqui é maravilhoso. Então ele tem essa faixa degradê, que hoje em dia os carros novos estão perdendo, inclusive. Então tomem muito, fiquem atentos a isso daí. Outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre isso daqui, ó. Isso daqui eu acho que ajuda muito na estrada. É o famoso retrovisor fotocrômico. Esse retrovisor aqui eu não tenho que me preocupar com a regulagem dele, principalmente se tem alguém atrás com o farol muito alto. E hoje em dia, quem anda muito na estrada sabe, farol alto, aqueles faróis de LED desregulados, meu, é mato. Tem em todo lugar. Então, com esse retrovisor fotocrômico aqui, pessoal, olha, sossego, ele já escurece na hora, não preciso ficar apertando a linguetinha aqui. Não é algo que me incomoda, assim, o carro da minha mulher mesmo tem a linguetinha aqui pra apertar, mas isso aqui é muito mais gostoso, tá? Não vou mentir pra vocês, você não tem que se preocupar com isso. Ó, já não tem que me preocupar com o limpador, já não tem que me preocupar com o para-brisa. Velocidade ali, piloto automático, mantendo 120 por hora o tempo inteiro. Pô, pra fazer uma viagem, tem coisa melhor do que isso? Estão vendo como as coisas começam a se encaixar. Qual que é o uso ideal desse carro, entendeu? Na minha opinião, obviamente. Então se tem alguma pessoa falando, nossa, mas esse carro toma pau do Up TSI, toma pau da HB20 na... Cara, sinceramente eu tô um pouco me lixando pra isso. Não comprei o carro pra tirar pega, nem racha, nem nada. Comprei o carro para viajar, seja a trabalho, seja por motivos pessoais, entendeu? Só que, toma pau do Up, toma pau da HB20, tá, pode até ser. Só que pega um Up e vai até Gramado com ele. Ou pega um HB20 manual, vai até Gramado. Faz uma viagem de 2.000 km com o HB20, depois faz com esse daqui e depois a gente conversa. E detalhe, tá? Com pessoas no carro e bastante bagagem, beleza? Depois, na hora que você chegar lá em Gramado, a gente troca uma ideia, né? Vamos ver quem vai chegar melhor. Se é quem tá num sedã médio. Opa. Acabei de tomar uma fechada aqui. Isso aqui eu nem ligo, tá, pessoal? Isso aqui é mato, tá? Isso aqui pra quem também viaja aqui, na Rondon eu viajo direto. Essa aqui é a rodovia Marechal Rondon. Eu nem vou discutir com o caminhoneiro, porque primeiro que não adianta, e segundo que isso aqui é mato, tá? Acontece direto. Eu tô até acostumado já. Fazer o quê? Paciência. Só vou aproveitar que o cara fez eu perder meu embalo aqui, o caminhoneiro. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu já mostrei em outro vídeo, mas como esse é mais focado no carro, agora eu tô aqui a 88 por hora de GPS e uns 90 de painel. Eu vou retomar a velocidade que eu estava. Ó, o câmbio na hora ele já meteu uma quinta. Se eu quiser um pouco mais de pimenta, ó, uma quarta. Eu pus manualmente, ó. Ele vai retomando a velocidade, ó. Coloquei uma quinta e já voltou a 120 por hora. Eu já vou colocar a sexta. Então, pelo menos pra mim, é um desempenho que tá assim, é mais do que o suficiente que eu preciso pra rodar na estrada, entendeu? Para fazer uma retomada e para andar numa velocidade de cruzeiro adequada. Para mim essa é a proposta do carro. Se vocês querem um resumo do que esse carro é na estrada, foi o que eu fiz agora. Ele vai te colar no banco, te dar uma emoção? Não vai, pessoal. Não é esse o propósito do carro, tá? Mas é um carro que vai retomar até que rápido, vai manter uma velocidade de cruzeiro boa. Eu vou aqui pisar um pouco mais para vocês verem. Eu vou aproveitar. Ó, eu tô a 120, 130, 140. Ó, e repare aqui meu dedo, olha só isso daqui, 150, tá vendo? Tirei o pé um pouco. Ó, eu tô com um dedo, tô com 2 dedos no volante, ó. O carro parece que tá 120 por hora, então, ó, tá 140 ainda, ó. (140), 160 de painel. Tá vendo? Então, ó, eu tô com uma mão no volante. O carro tá totalmente no sob controle. Então, são esses detalhes que pra mim fazem a diferença em ter um carro desse, um sedã médio, entendeu? Um carro pequeno que vai dar pau nesse, não vai ter essa estabilidade, essa velocidade. E nem vai chegar tão rápido. E aqui ele tá setado na velocidade que eu coloquei, ele vai voltar sozinho. Então tá tudo certo. Esse é o panorama, o demonstrativo de como esse carro se comporta na estrada. É isso, entendeu, pessoal? É um carro focado em conforto, é um carro focado em te dar segurança de rodagem. Você dá 160 com o carro, tá aqui, ó. Eu viajo sempre assim, ó, tranquilinho, ó. Põe o dedo aqui no volante. O carro tá muito estável, o carro tá sempre alinhadinho. Esse carro aqui eu sempre deixo ele muito... Eu não dou bobeira com esse carro de pneu.
alinhamento, balanceamento. Inclusive ele tá com os pneus, já deve ter rodado aí, esses pneus já rodaram uns 40 mil quilômetros. Os pneus estão íntegros, tá, mas não são pneus novos. Eu lembro quando eu comprei esse carro, pessoal, por uma questão lá do estado dos pneus que vieram, tive que trocar os pneus. A concessionária trocou os 2 pneus da frente, colocou pneus novos, da Fires. Meu, eu lembro quando eu saí da concessionária e eu voltei pra casa na estrada. Olha, foi uma das melhores experiências que eu tive num carro na estrada. O carro tava tão na mão, o carro tava tão gostoso, macio. E ele ainda tá, só que agora com o desgaste dos pneus durante o tempo, né, ele já perdeu um pouco, né, obviamente. Mas vocês viram, 160 por hora, meu carro se comporta de forma perfeita, não te dá susto, uma estabilidade também muito boa. Ah, e pra quem também quer saber mais sobre estabilidade, fica aí no vídeo, não vai embora não, porque lá na frente tem umas curvas legais pra fazer. E eu vou fazê-las um pouco mais rápidas pra vocês verem como é que o carro se comporta, tá? Vamos aproveitar aqui pra gente também matar essa questão de retomada. Vamos aproveitar que eu tô aqui no pedágio, vamos fazer mais uma retomada, mas agora sem usar o piloto automático, ó. Eu tô aqui a 40 por hora, 35 de GPS. Ah, quero dar pé, ó. Vocês viram? Ele já baixou ali 2 marchas, 3 marchas e praticamente já tava 80 de novo. 90 que eu tirei o pé, né? Não vou ficar goelando o carro sem necessidade. Então, é um carro que tem um desempenho ok. Tem muita gente que fala que esse carro é manco, que esse carro é ruim. Não é que o carro é manco. Veja bem, ele tem uma potência adequada para o carro. Ele tem 144 cavalos, 19 kg de torque. Ponto. E ele é um carro pesado. Mas justamente pelo fato dele ser um carro pesado, ele te proporciona essa estabilidade muito boa. Ele é condizente com a proposta do carro, te dá todo esse conforto e segurança na estrada, né? A gente tem um carro super leve lá em casa, que é o Marte, que não pesa nem 1000 quilos, e você coloca ele na estrada, qualquer caminhão que passa por você, ele chacoalha inteiro, ele é muito mais suscetível até ao próprio vento lá fora. Então, é isso que o carro é isso que as pessoas talvez entendem ou não querem entender. Não é um carro para tirar racha, não é um carro para correr, apesar que ele tem uma velocidade final boa. Esse carro aqui dá 200 de final quase. Então, eu queria bater bastante nesse assunto, porque são coisas que acho que valem a pena serem ditas para quem ainda tem interesse, sabe? Ou para quem, não, mas esse carro não é bem isso que eu queria. Tá, então esse é o objetivo do vídeo, ajudar eventualmente pessoas que queiram e tenham interesse nesse carro. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Se puderem dar o like, se inscrever, enfim, comentar também, por que não? Vamos falar também, vamos aproveitar que nós estamos aqui quase na metade do caminho já. Vamos zerar o consumo pra gente ver lá em Bauru quanto que ele tá fazendo. Eu até postei bastante coisa de consumo em short, mas eu acho que é legal fazer mais uma vez. Agora é outro cenário, né? Tá chovendo, né? Agora eu tô indo pra Bauru em vez de estar voltando. Tô com o ar ligado também, tá? Pra quem quer saber, até em questão de desempenho, eu tô com o ar ligado, tô sozinho no carro, tô sem bagagem nenhuma. E esse é o desempenho do carro. Muito satisfatório, muito tranquilo, pelo menos pra mim, tá? Pra mim tá na medida. E aí eu vou falar mais pra frente sobre estabilidade, certo? Do carro, sobre consumo, que na hora que eu terminar eu vejo quanto fez. Também vou simular uma retomada numa condição bem difícil e íngreme da rodovia. Combinado? A gente volta depois. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o conforto do carro aqui na estrada. Outra coisa que eu gosto muito desse carro, e para quem quer saber sobre isso, é sobre os bancos, tá? Ele tem bancos em couro e ele tem regulagem. As regulagens dele são básicas, tá? De altura, né? De profundidade. Não tem... Ele não tem regulagem aqui de lombar, mas ele tem uma regulagem boa, assim, de altura para quem quer dirigir mais alto. Eu às vezes coloco o banco um pouco mais alto, que fica mais fácil de sair e descer do carro. Agora ele tá numa configuração bem mais baixa, né? Então, mas os bancos deles são muito confortáveis. É um banco que você pode passar o dia inteiro na estrada e você não vai sentir nada. Essas abas aqui, ó, ele te abraça muito bem, sabe? Olha, o banco dele é um ponto muito bom, muito alto do carro. Outra coisa que eu acho que é difícil o pessoal falar no YouTube sobre isso, ó. Olha a distância que eu tenho até o pedal. Não sei se tá dando pra enxergar na câmera, tá vendo? Eu coloquei o banco no máximo pra trás. Obviamente, né? Se eu fizer isso, ninguém vai atrás direito, mas olha a amplitude que eu tenho. Eu tenho 1,77, 1,78 de altura. Olha só o espaço que eu tenho aqui. Meu, dá pra colocar uma mala aqui no chão. Então, para pessoas que são mais altas, esse carro aqui, ele é excelente, sabe? Ele tem uma possibilidade de você colocar ele para trás
o banco para trás, que você fica muito confortável, mas muito mesmo. Eu viro e mexe, eu deixo o banco lá atrás, fico aqui só com a mão. Tá aqui, ó, olha isso aqui. Eu mal alcanço os pedais lá. Eu tô tendo que fazer um alongamento aqui para alcançar os pedais. É difícil isso num carro, sabe? De ter esse espaço aqui de cockpit. Outra coisa, ó, não sei se vai dar pra ver, tá? Mas olha só o espaço que eu tenho lateral para as minhas pernas. Dá pra fazer um alongamento aqui, ó. Olha isso, eu consigo dobrar a perna de tanto espaço que tem. Olha isso daqui, tem tipo... tem um palmo de distância entre a minha perna e a lateral do carro. Essa parte aqui no canto também, ó, ela é toda fechada, então você encosta a perna aqui. Cara, por isso que eu falo, esse carro aqui pra viajar, por mais que ele já seja um carrinho aí indo pros seus 10 anos de uso, às vezes eu não troco esse carro aqui por um carro novo mais básico, mas nem ferrando, não troco. Você chega assim, não, vou te dar aí um Polo, sei lá o que tá vendo, um Onix novo, não troco. Para viajar, pelo menos, não troco, mas de jeito nenhum, porque isso aqui é muito conforto, um custo um pouco maior que vale a pena ter. Sobre conforto, o que mais que eu posso falar? Posso falar aqui também, ó, ar digital, pessoal, ó. Ar digital, ele tá aqui no mais gelado, ó. Eu imagino que seja 16 graus e meio ou mais gelado. Coloquei na ventilação 1, que já é mais do que o suficiente nesse dia que não tá tão quente hoje, tá chovendo. Mas eu liguei o ar para não ficar embaçando. Vários modos aqui de usar o ar digital, enfim, não tem muito segredo. Me ligaram aqui, tive que dar um pause no... A central multimídia é aquela MyLink da geração 1. Aquela que veio nos primeiros Onix. E ela é uma das coisas que eu menos gosto no carro. Eu não sei como eu não a troquei ainda. Ela tem uma imagem muito boa, uma resolução assim excelente. A câmera de ré também é muito boa, mas não é legal, não dá pra espelhar nada. Ela é lenta pra burro, ela trava direto o Bluetooth, sabe? Então, nesse ponto, nesse aspecto, pensando em viagem, tanto é que eu tô com o celularzão aqui, ó. Nem precisaria hoje, né, obviamente, mas só para dar um exemplo. Então, às vezes você tá... quero comprar esse carro pra viajar, porque tem uma central multimídia, eu vou espelhar ali o telefone, vou colocar mapa, esquece que não vai rolar, tá? Tem algumas centrais aí off-market que o pessoal compra. Eu tenho um pouco de medo de instalar, eu tenho um pouco de medo de ficar dando problema e não funcionar, e parar de funcionar o volante. E ela já apresentou algumas falhas assim, de dar pau mesmo. Então pode ser que, como eu não tenho pretensão de trocar esse carro tão cedo, pode ser que isso é uma coisa que eu troque, porque realmente não é legal, não dá pra você usá-la muito no sentido de conectividade, de mapas ela faz o básico, ela espelha a música ali e tal, e beleza, tá? Apesar dos controles do volante aqui, mas assim, ela não é uma central, ela é touch também, dá pra você usar, né, ali a parte touch, tá vendo? Tem algumas funções, tem GPS interno, mas esse GPS nada, a mesma coisa, então, enfim. Então fica a ressalva aí. Opa, olha eu fazendo cagada na estrada. Se você tá pensando nesse carro, nessa central para viajar, não recomendo não, tá? Não é legal. Pensando em conforto também aqui, eu acho que não vou conseguir filmar, porque a câmera tá no meu rosto, mas ela tem aqui um encosto de braço. Ele é muito confortável, ele vai para trás, vai para frente, abre, tem um porta-objetos aqui, ele cabe bastante coisa até. Então isso é legal. É muito confortável, eu sempre viajo com o braço aqui, eu adoro. As luzes, isso é uma coisa legal também em viagem, principalmente à noite. Ela tem essas luzes, né, distintas para cada um, aqui para o motorista. Então, por exemplo, se minha mulher quer acender ali, quer fazer alguma coisa, quer ler, ó, é uma luz que ela é direcionada aqui para o passageiro, então ela nem me incomoda à noite. Isso é legal. Ele também tem luz lá atrás, você pode ali configurar, se quer abrir se quer acender a luz junto com a porta, é bem legal isso daí. Então essa parte aí de luz é legal. Aqui também, ó, tem o espelhinho, tá vendo? Com luz, ó, isso aqui também é legal pra mulherada que gosta aí de se maquiar e quer olhar alguma coisa, enfim. Então isso aqui também é muito legal pra, enfim, seja viagem, seja pro uso normal mesmo. Tá aqui aproveitando. Outra coisa aqui que é bem legal, ó, isso aqui, ó, porta-óculos. Isso aqui é uma coisa boba também, mas faz uma diferença. Quer colocar um óculos de sol e tá usando de grau e vice-versa. E é isso, pessoal, continuamos aqui a viagem, tá vendo, ó, ficar acelerando, tô com a mão aqui bem relaxado. Outra coisa que eu olhei aqui, ó, que eu acho legal, peraí, deixa eu passar aqui com as duas mãos, porque
vai que, né? Tomar uma pedrada aqui na cara do pessoal cortando grama. Esse carro aqui também, né? Espero que esteja dando pra ver. Ele tem aqui o acendimento automático dos faróis. Então esse é outra coisa também, ó. Pensando em estrada, em viagem, em multa, você fica tranquilo. Não tem que se preocupar nem acender a luz. No máximo você tem que se preocupar aqui acender o farol de neblina se você quiser. Eu sempre gosto de acender o farol de neblina, inclusive ele tá aceso agora. Mas nem precisava, porque tem o DRL em LED e tal. Então aqui é mais um conforto, tá vendo? Ó, não tem que acender a luz para dirigir na estrada. Não tem que mexer no limpador se estiver com a função auto ligada. Não tem que acelerar porque tá com o piloto. O ar digital, pode até pôr na função auto ali, né? O próprio carro vai configurar. Então, são vários itens bobos de conforto que tornam a viagem bem prazerosa, né? Apesar de ser um carro antigo, né? Passando aqui em mais um pedágio. Já a gente vai chegar no trecho que eu quero falar sobre estabilidade e vou fazer aquela super retomada lá que eu falei pra vocês verem. Aqui, ó. Nossa, ele colocou terceira. O câmbio às vezes ele fica meio louco quando está no piloto automático, porque até falei sobre isso no outro vídeo lá que eu tô indo pra Marília. O carro não sabe que situação que você tá. Eu aqui tô tranquilíssimo, ele nem precisava desse escândalo. Mas eu tô a 40 por hora no pedágio, eu aperto de novo pra retomar a programação do carro. Tipo, tem que voltar pra 120 o mais rápido possível. Então a gente faz o que tem que fazer. Então eu, vira e mexe, acabo corrigindo. E isso nem precisaria, assim, pode deixar o carro, porque se ele tá fazendo isso, pode deixar, vai jogar o giro lá em cima, não tem problema. Mas também você pode trocar aqui no manual. Eu quero determinar todas as marchas na viagem inteira, né? Tô aqui em sexta marcha, quero pôr uma quinta, vai. Pra trás reduz, pra frente joga a marcha pra frente, pra frente sobe marcha, pra trás reduz a marcha. Não tem segredo. Eu às vezes dou uma corrigida nele, dependendo da situação que eu não concordo muito com a marcha que ele põe. Só pelo ouvido eu já sei se tá em quinta e tá em quarta. Então se eu tiver, por acaso, tiver em dúvida, você já joga no modo manual e vai te falar que marcha que você tá. Então não tem segredo nenhum. Retrovisor ali, né, elétrico, não tem muito segredo sobre o que falar. Falar um pouco mais sobre segurança também, eu acho importante para alguém que esteja preocupado com isso. Esse carro aqui tem 6 airbags. A versão LTZ desse Cruze tem 6 airbags, não tem só 2. Esse também foi uma coisa que foi primordial para comprar esse carro. Eu queria um carro com 6 airbags porque a gente tá esperando a primeira filha e tal, então e a gente viaja demais, né? Então foi uma coisa que eu fiz questão de comprar. Um carro com 6 airbags pelo menos, né? Que é os dois frontais, laterais e de cortina. Ele não tem o sétimo aqui, que seria o de joelho, talvez. Mas enfim, são 6 airbags, o que ajuda, né? É um carro já pesado, um carro que tem ele tem um bico ali gigante de lata e de capô. Mais 6 airbags, entendeu? Então é um carro que eu tô muito mais seguro do que se eu tivesse de Marte. E já aqui tá... Aqui voltou a chover, e aqui seria justamente onde eu ia aproveitar para mostrar a parte de curvas para vocês, mas vai ter mais curva e tal. Tem um Sonata na minha frente aqui, inclusive é um carro bem raro, né, de se ver hoje em dia. Fazia tempo que eu não via um Sonata, esse carro é muito bonito. Vou aproveitar que ele abriu, pessoal, ó, eu tô a 120 por hora, tá chovendo. Olha a estabilidade do carro na estrada, na curva. Eu vou fazer com uma mão só, não preciso de 2 mãos. Olha isso daqui. Tô quase 140 já. Então acho que deu pra ver um pouco sobre a estabilidade do carro. Fiz a curva 140 com uma mão no volante. Pneus não são 0 bala. Pneus estão ótimas, mas não são 0 bala. Minha suspensão traseira não tá lá essas coisas também, diga-se de passagem. Eu tenho que encostar esse carro uma hora pra fazer uma revisão na suspensão traseira e arrumar a encostadinha que eu dei num Corsa. Faz 2 anos já que eu dei essa encostada numa senhora aqui. A senhora, coitada, ela tava numa marginal de rodovia, ela simplesmente parou. Ela assustou, parou, numa via expressa, e eu não consegui parar. Cruze deu uma beijada no Corsa dela, mas foi bem de leve, só quebrou a parte do para-choque. Ele já até comprou outro para-choque, mas não consigo parar pra encostar o carro e deixar fazendo, porque toda hora tá usando, tá viajando. Então a minha suspensão traseira nem tá lá essas coisas. Então imagina esse carro com a suspensão perfeita, tudo em dia, amortecedor novo, top. Meu, eu acho que eu nem vou repetir, né? Deu pra entender já bastante sobre a estabilidade e conforto do carro. Aqui nós estamos chegando numa parte que tem umas subidas muito complicadas, e aqui vai dar pra mostrar bem o desempenho do carro. Ó, essa aqui é uma delas. Eu vou vir atrás desse Cobalt aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Faz de conta que eu tô numa pista simples, ó.
e eu quero ultrapassar ele. Ó, carquei o pé. 130. Essa subida aqui não parece, mas ela é muito íngreme. Ele tá subindo, ó, 140. E ele não reduziu marcha direito, viu? Reduziu só pra quinta, ó. Olha lá. Daí depois reduzir mais uma marcha. Então eu peguei uma das piores subidas que tem no trajeto e simulei uma ultrapassagem basicamente em quinta só. Eu nem reduzi tanto mais a marcha aqui do carro. Então, pra mim é um desempenho mais do que satisfatório. Vai ter mais uma subida ainda, eu vou fazer de novo pra vocês verem. Então, pessoal, é isso aí. Se você quer conforto, se você quer estabilidade, inclusive sobre estabilidade, eu acho que é um outro ponto muito importante. Esse carro tem pneus 225/50 aro 17. Meu, pneu 225 de largura é um baita de um pneu, viu? Então, inclusive o Cruze Turbo, né, que é a geração mais nova do que esse, tem um pneu mais fino do que esse daqui, por incrível que pareça, para vocês verem o tanto de estabilidade que esse carro tem. Muita gente na internet fala que esse carro tem mais estabilidade do que o novo. Então, é uma coisa a se considerar também. Ah, eu prezo muito por estabilidade. Mas esse carro aqui ele vai te servir bem. Eu ouso dizer que esse carro tem muito mais estabilidade que um Corolla. Corollas aí 2015, 17, 18. Porque eles são muito altos, esses Corollas. Então, demonstrei aqui de uma forma até tosca o quanto de estabilidade que esse carro tem. Tá? Agora tá chovendo bastante aqui também, ó. E eu não diminui a velocidade, não senti necessidade. Tô dirigindo com 2 dedos aqui, ó, super tranquilo. O carro não me dá nenhum susto. Isso pra mim é muito importante. Eu prezo muito por isso na estrada. Tá chovendo bastante, ó. Vamos fazer a ultrapassagem aqui, não tem ninguém atrás. Sem problema nenhum. E aqui, depois dessa curva direita que tem, vai ter uma subida bem íngreme. Se eu consigo chegar nele. Esperar esse W4, acho que ele resolveu andar agora. Ali na frente eu acho que tem um caminhão também. E eu vou deixar a velocidade cair. Acho que dá até pra usar com esse W4 aí, porque ele não tá querendo andar muito não. Aqui, ó, essa aqui é a pior subida que tem. Tô com o ar ligado, ó. Eu vou cair a velocidade. Faz de conta que eu tô numa pista simples aqui, pessoal. Vou fazer um teste de uma retomada assim. Vamos aqui, ó. Vou cair pra 70 por hora. Vamos supor que eu precise, ó. Preciso de potência pra fazer uma ultrapassagem, ó. Tô pisando, ó. Ó, terceira marcha. Quarta. Já tô 110 por hora de novo, tá vendo? Então, vai que vai, ó. Vou continuar carcando o pé, não vou deixar ele reduzir. Vou tirar o pé pra ele jogar a marcha. Tá em quinta, não tá? Olha lá, quinta marcha, ó. Eu tô a 130, já tô chegando no SW4 de novo pra ultrapassar. Então, 140. Ah, não quero mais a quinta, tá esgoelando muito o carro. Vou pro sexta e vou continuar. Aí eu voltei pro... Ele acaba reduzindo porque eu pisei muito, então ele mesmo no modo manual ele voltou. Mas enfim, eu acho que deu pra ver bem como o carro se comporta. Talvez alguma pessoa ou outra falando, nossa, mas demorou uma vida pra subir isso daí. Eu não sei, o carro saiu de 70 por hora, 80 pra 140. Então, óbvio que não foi o desempenho de um turbo, tá, pessoal? Isso aqui é um carro aspirado. Desde que ele não esteja parado na inércia e vá, eu acho que ele tem um desempenho muito, assim, satisfatório pro que eu preciso, pelo menos, sabe? Eu acho que tá na média, tá na medida. Lógico, né? Pra quem ainda mais gosta de carro, tudo, quanto mais potência e torque você tiver, melhor. Eu, por mim, esse carro tinha 200 cavalos, tá? Mas eu só tô tentando passar uma informação mais realista possível. Não adianta aqui ficar eventualmente iludir pessoas que queiram comprar esse carro, que gostem, falando, não, esse carro é um canhão, esse carro dá pra pôr no track day, vai virar... Não é esse o espírito. Tô sendo repetitivo, mas eu acho que é bom, porque algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entender aquilo que a gente tá aquilo que a gente tá explicando. Tem dificuldade de entender aquilo que a gente tá explicando. Tá aí, ó, chegamos aqui em Bauru já, olha, tirando a fechada que eu tomei ali do caminhão, mas sem novidade, sabe, sem correr nenhum risco, o carro tranquilo, ó. Temperatura do motor, ok. Aqui eu vou reduzir porque vira e mexe, tem policiais ali multando com a pistolinha. E o consumo, ó, 7.8. 7.8, andando a 120 por hora e dando as carcadas que eu dei, 7.8 no computador de bordo. Considerando as carcadas que eu dei no carro e andando a 120,
com o ar ligado, eu acho que é um consumo até que razoável. Dá pra fazer bem mais. Ele andando a 120, ele costuma fazer a 8,5, 8.7, que eu até já postei esses shorts. Olha um Cruze... Oh, perdão, pessoal, Cruze não, um Civic. É muito difícil ver um Civic desse na rua. Eu acho bonito esse carro aqui. Não caiu muito no gosto do pessoal, não. E o preço, né? O preço dele ficou meio salgado, né, dona Honda? Mas eu acho o carro legal. O outro é mais bonito. A geração anterior, acho que era G10, né, que falam. Aquela com a traseira, parece um caranguejo na lanterna traseira, ficou bem mais legal. Mas é isso, ó, chegamos aqui no nosso destino já. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que deu pra falar bastante coisa sobre esse carro na estrada. Se alguém quer que eu fale mais alguma coisa que eu deixei de falar, ou esqueci, ou que queira saber mais sobre o carro, só comenta aí, pessoal. Não deixa de comentar aí e pedir. Eu posso gravar outro vídeo, não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma resposta no comentário. A ideia é sempre responder todo mundo, não vou deixar ninguém no vácuo nos comentários, independente do tamanho do canal. Então, espero que vocês tenham gostado aí das informações. Eu tentei fazer o meu melhor sobre a minha experiência com esse carro, tá? E é isso. E a gente se vê na próxima. E muito obrigado. Falou!